Olá, meus queridos aluninhos, tudo tranquilo com vocês? Vamos para mais um vídeo e o assunto da aula de hoje é Teorema Fundamental da Álgebra. Muito bem, gente, então o Teorema Fundamental da Álgebra, o TFA, este teorema ele foi enunciado e provado por Carl Friedrich Gauss, que viveu de 1777 a 1855. E este teorema diz o seguinte, que toda equação algébrica P de x igual a zero, ou seja, quando você iguala um polinômio a zero, você obtém uma equação polinomial. Tá? Se esse polinômio é de grau n, com n igual a 1 ou maior do que 1, significa dizer que o grau do polinômio então pode ser 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Possui pelo menos uma raiz complexa, sendo essa raiz real ou não. Então, uma raiz, pelo menos, nós sempre teremos. Teorema da decomposição. Muito bem, gente. Então, todo polinômio p de x, nós temos aqui a forma geral do polinômio p de x, que é aquela forma geral que você já conhece, a gente já vem trabalhando com ela. Tá? Com n maior ou igual a 1, significa então que o grau do polinômio é 1 ou superior, tá? E que o termo dominante é diferente de zero. Tá, pessoal, o termo dominante é esse aqui que multiplica o termo de maior expoente, tudo bem? Então ele pode ser decomposto em um produto de n fatores do primeiro grau. Tá? Então vejam bem, quem é o AN? O AN é o termo dominante, que é exatamente esse cara aqui, ó, ok? E aí nós temos aqui, ó, x1, x2, x3, 3 pontinhos, xn. O que é x1, x2, x3 e xn? São as n raízes de um polinômio de grau n, ok? Então basta fazer o coeficiente dominante vezes x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz, vezes x menos a terceira raiz e assim por diante, tá ok? Então, naturalmente, nós temos que uma equação polinomial ela pode ser escrita dessa forma também, na forma decomposta em fatores, tá, pessoal? Muito bem, então vamos entender um pouquinho melhor sobre este teorema de decomposição com exemplos. Então, antes de fazermos o primeiro exemplo, nós temos a consequência do teorema da decomposição, que diz o seguinte: toda equação polinomial de grau n, com este grau sendo igual a 1 ou maior do que 1, certo? Admite exatamente n raízes complexas, tá, pessoal? Então, se ela tem grau 1, vai ter uma raiz complexa. Se ela tem grau 2, vai ter duas raízes complexas. Se ela tem grau 3, vai ter três raízes complexas. E assim por diante. Eu gosto sempre de lembrar que todo número real é também um número complexo. Por isso que estamos falando aqui em raízes complexas, certo? Vamos para um primeiro exemplo. Olha só, nós temos aqui p de x igual a 4x menos 8, correto? Muito bem. Como descobrir essa raiz aqui? Bom, para descobrir a raiz é bem simples, né? Normalmente a gente faria o quê? A gente pega o polinômio 4x menos 8 e iguala a zero. Ou seja, passa o 8 para o outro lado, o 4 passa dividindo, nós teremos que x igual a 2 é a raiz, é o valor que vai zerar este polinômio. Será que está correto isso? Bom, é só a gente substituir aqui. 4 vezes 2, 8, 8 menos 8, 0. Perfeito, é a raiz deste polinômio. Ok, mas o que tem a ver então com o teorema da decomposição? Olhem só, prestem bem atenção. Podemos perceber aqui que 8 é múltiplo de 4, então podemos colocar o 4 em evidência. Nós teremos p de x igual a 4 que multiplica x menos, 8 dividido por 4, 2. Muito bem. O que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar que aqui nós temos o coeficiente dominante, que é o 4, ok? E que aqui nós temos x menos uma das raízes, que eu vou chamar de r aqui nesse caso, ok? Podem perceber que aqui a raiz é 2, ou seja, exatamente o valor que nós encontramos aqui embaixo. Tá? Então, este polinômio 4x menos 8, a gente pode escrever na forma decomposta, que é o fator dominante vezes x menos uma das raízes. Tá certo? Nesse caso tem uma raiz só, então é x menos a raiz.
Ok, pessoal? Bem tranquilinho então, tá? Não tem nenhum mistério isso aqui. Então, eu posso escrever a equação polinomial 4 vezes x menos 2 igual a zero. E está feito, pessoal. Tranquilo, né? Foi bem simples. Muito bem, vamos para mais um exemplo.